TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, olha nós aqui mais uma vez iniciando esse programa maravilhoso, nessa série fantástica, nessa temporada especial. Estamos aqui contando com a presença da nossa querida professora Amélia via Skype, a quem eu quero cumprimentar. Como vai, Amélia? Seja bem-vinda. Ok, quero agradecer também a presença aqui da nossa professora Ieda, a quem agradeço também a presença. Gratidão pelo convite, sempre uma alegria estar aqui refletindo a palavra do Senhor. É muito bom, né? E agradeço também a vocês, a cada um, aquele que é fiel, assíduo, a você que está chegando agora, a você que está iniciando há um pouco tempo o nosso programa, mantenha-se firme, porque o estudo, o conhecimento é a luz para aumentar a nossa fé. Nós estamos, gente, nessa temporada, nós havíamos nos proposto, essa é a nossa determinação de estudar o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Nós já acabamos de fazer todo o estudo do Gênesis. Quem não pôde pegar, quem perdeu, infelizmente, pode buscar isso no YouTube. Vocês vão ver que foi um estudo belíssimo. E nós estamos agora bem no comecinho do livro do Êxodo, que é o 2º livro da Bíblia. E estamos agora entrando numa parte maravilhosa. Os programas iniciais, nós já vimos toda aquela história de Moisés, como ele foi pego do rio, como ele conseguiu se abrir a essa mensagem do Senhor, de ser aquele que vai retirar o povo de Deus da sua escravidão. Estamos agora, então, entrando já, começando a navegar no capítulo 7º. E eu quero que você faça, então, conosco esse primeiro acompanhamento, porque estamos aqui diante daquela imagem em que Moisés sobe ao Monte Horebe, de repente se confronta com uma sarça queimando ardentemente e percebe que ela não se consome. Então ele começa a conversar e ouve o Senhor dizer: tira as sandálias, estás em terra sagrada. E ele então inicia esse diálogo e vai entender que o Senhor o convoca. Essa então é o momento, é o dia especial em que Moisés vai ser colocado nessa grande missão e ele se sente em dúvida, sente-se pequeno, sente-se incapaz. Vamos então pegar agora em que ele é designado para cumprir essa missão, porque o Senhor confirma: estarei contigo e não deverás temer. Iniciamos então agora, eu quero que vocês possam pegar, vamos fazer a pequena introdução lá no finalzinho do capítulo 6º, onde se fala dessa vocação de Moisés, é já o finalzinho para que a gente possa então entrar no capítulo 7º, que é o objeto do nosso estudo agora. Vai dizer então no versículo 28 do capítulo 6º. No dia em que Yahvé falou a Moisés na terra do Egito, Yahvé disse a Moisés: eu sou Yahvé, dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés na presença de Yahvé: eu não sei falar com facilidade, como, pois, me ouvirá o Faraó? Entrando agora já no 7º, vamos continuar com a narrativa, com esse diálogo dos dois. Yahvé disse a Moisés: eis que te fiz um Deus para Faraó, e Araão, teu irmão, será o teu profeta. Falarás tudo o que eu ordenar. E Araão, teu irmão, falará a Faraó, para que deixe partir da sua terra os israelitas. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei no país do Egito os meus sinais e os meus prodígios. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a minha mão sobre o Egito. E farei sair do país do Egito os meus exércitos, o meu povo, os ismaelitas, com grande julgamento. Saberão os egípcios que eu sou Yahvé.
quando estender a minha mão sobre o Egito e fizer sair do meio dele os israelitas. Moisés e Arão fizeram como Yahvé ordenara. Moisés tinha 80 anos e Arão 83 quando falaram a Faraó. Gente, essa parte aqui é importantíssima. Deixa eu avançar mais um pouquinho para que a gente possa, no estudo, poder enriquecer esse entendimento. Avançando mais no versículo 8º, vai falar da vara que se transforma, né? Disse Yahvé a Moisés e a Arão: se Faraó vos disser, apresentai um prodígio em vosso favor, então dirás a Arão: toma tua vara e lança-a diante de Faraó, e ela se transformará em serpente. Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram como Yahvé ordenara. Lançou Arão a sua vara diante do Faraó e diante dos seus servos, e ela se transformou em serpente. Faraó, porém, convocou os sábios e os encantadores, e com seus sortilégios, os magos do Egito fizeram o mesmo. Cada um lançou sua vara e elas se tornaram serpentes. Mas a vara de Arão devorou a vara deles. Contudo, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como Yahvé havia predito. Vamos parando por aqui, porque já tem muita informação e eu não quero perder nenhuma dessas informações. Para isso, vou pedir a ajuda de você, Amélia. Por favor, como é que podemos entender esse começo de confronto entre Moisés e o Faraó? Então, Ana, a gente pode falar assim, mais do que fosse uma filmagem do que nós começamos a ler agora, essas narrativas todinhas do Êxodo, desde o capítulo 1 e agora das pragas também, elas são testemunhos de fé de um povo que fez uma experiência de Deus e depois de muitos e muitos anos está contando essa experiência. E está contando por quê? Porque agora, passados 200, 300 anos ou mais, eles estão oprimidos de novo. Querem fazer memória para dizer, acreditar que Deus é o libertador. Então, tudo que a gente está lendo, que reflete sobre esse lindo evento que a gente fala que é a saída do Egito, eles querem especialmente registrar a fé no Deus que marca presença nesse processo todinho de libertação desse povo hebreu da opressão do Egito. Em outras palavras, a gente pode dizer assim, que as narrativas da libertação do Egito não querem mostrar para nós uma filmagem, como alguém tivesse filmado toda a saída do Egito, mas fazem um raio-x, quer dizer, olha por dentro dos acontecimentos. Por quê? Porque eles querem revelar para nós a presença libertadora desse Deus, nesse processo todinho, desde quando começou lá a falar com Moisés, e agora vai acontecer a libertação. Então, ele analisa os fatos por dentro, a partir da fé. Então, não quer tanto assim ficar narrando a história, mas revelar para nós o sentido religioso dos fatos. Então, a gente tem que começar, a gente está começando a ler, contando como foi contado, é uma história muito bonita, desde da primeira praga até a última, mas lembrar sempre, né? Então, que isso quer revelar essa fé que o povo teve. E outra coisa muito bonita que a gente vai começar a ver daqui para frente agora, que na verdade a gente começa a ler as pragas do Egito, a gente vai lembrar então que essas pragas são uma vitória antecipada de Yahvé sobre os deuses de Faraó. A gente pode dizer assim, que é uma luta de deuses, é uma luta de queda de braço. Sabe a queda de braço? Você põe o braço assim e você tem que forçar para o inimigo não te derrubar. Então, na verdade, a gente pode dizer que é uma queda de braço entre o Deus dos hebreus, que é o Yahvé, e os deuses do Faraó. Entendeu? Então, o que você começou a ler agora, a gente vai continuar lendo, é a celebração antecipada da vitória do Deus dos hebreus Yahvé contra os deuses do Egito. Tá bom? Ok, querida. Você quer completar, Ieda, alguma coisa a respeito desse assunto? Então, aqui, nesse versículo onde
Deus dá poder a Yahvé no capítulo 7, né? No versículo 1, ele diz assim, né? Yahvé diz a Moisés: eis que te fiz como um Deus para Faraó. Quer dizer que Deus está enviando Moisés com autoridade diante do Faraó, né? Então, Moisés, ele vai ser o mediador, né, entre Deus e o Faraó, né? Moisés e Araão. Araão vai ser como um profeta, né? Que tudo aquilo que Yahvé disser para Moisés, né, Moisés vai falar para o seu irmão Araão, né, e aí ele vai passar diante do Faraó tudo aquilo que Deus mandar. Então, por isso que ele é chamado como um profeta. Araão será como um profeta e Moisés será como Deus, que ele vai ter autoridade, né? E uma das coisas que você falou lá na introdução, que é importante a gente lembrar, né, que nós estamos falando de fé de um povo, né? Então Moisés é esse grande líder do povo israelita, né? E ele é um homem de muita oração. Ele faz essa experiência com Deus na sarça ardente, né? E Deus fala para ele: não tema, porque eu estou com você. E ele tem uma missão muito grande como enviado de Deus. Pensa bem, ele tinha 80 anos. Até há pouco a gente estava comentando aqui, né? Eu estou com 55. As mulheres não gostam de revelar muito a idade. Imagina eu com a idade de Moisés, ainda com missão tão grande aí, né? Uhum. Quer dizer, o projeto de Deus sempre é movimento, sempre nos põe a movimento, né? Está a serviço do projeto dele, que é maior, que é o projeto da vida. Então aí Moisés vai ser esse grande representante de Abraão, e aí de Javé, né? E aí então vai começar a luta pela libertação, porque aqui mesmo, né, Yahvé fala assim: olha, não vai ser fácil, Faraó não vai libertar o povo facilmente, né? Porque o povo era um povo que dava lucro, um povo que trabalhava feito escravo, estava escravizado, então ia ser muito difícil, né, Faraó dá ouvidos a Moisés. Então aí vai começar, né, o confronto entre Javé, né, e o Faraó. Javé, o Deus dos hebreus, né, o Deus libertador, o Deus da vida, o Deus do povo, né, que Deus mesmo fala assim: o meu povo, eu vou tirar o meu povo, né, eu vou estender a minha mão sobre o Egito e vou tirar meu povo do Egito. Uhum, né? Uhum. E então aí vai ser Yahvé e Faraó, o rei opressor, né? Então vai ser essa queda de braço que a Amelinha comentou também, né? Entre Javé, o Deus libertador, e Faraó, o rei opressor, uhum, né? Então Deus, ele vai se revelar todo o seu poder, porque essas sequências de prodígios, essas sequências de sinais que são as 10 pragas, essa sequência, ela vai ter como consequência a libertação, o êxodo mesmo, a saída desse povo que vivia escravizado. Esse povo de Deus, né? O povo de Yahvé que estava escravizado no Egito. Então aí nós vamos ver, já na primeira aí, começa então esse confronto já com esse bastão maravilhoso, né? Primeiro prodígio que Moisés, não é a praga ainda, mas ele vai diante do Faraó, e aí ele vai, e o primeiro prodígio, sinal que ele realiza ali, seria o bastão, uhum, né? Uhum. Que foi dado para Moisés, que está com Araão, que se transforma em serpente. Porém, os magos, que são representantes de Faraó, né, que eles tinham função, eram empregados do rei, eles tinham função política, né, e econômica também. Eles vão fazer o mesmo prodígio, né? A vara também, usam de magias para fazer o prodígio de transformar o bastão em serpente. Porém, já no começo aqui, já tem a vitória do Deus libertador, né? A vara de Araão devora a vara do Faraó, a vara dos magos, né? E aí, então, nós vamos ver uma sequência desses prodígios, desses fenômenos, né, que são considerados também fenômenos naturais. Uhum. Porque até hoje a gente vê esses fenômenos acontecendo.
né, as pragas aqui dos gafanhotos. Há pouco tempo a gente ouvia que na Argentina, Sim. até o Brasil estava sendo ameaçado uma invasão de gafanhotos né, que estava vindo pela Argentina. Então a agricultura estava sendo ameaçada. Então são prodígios naturais, né, onde há intensificação do poder de Deus, né, e que Deus vai utilizar, e manifestar o seu poder sobre todo o universo, sobre toda a criação, né? Então, é a luta aí do verdadeiro Deus contra os falsos deuses opressores, contra a idolatria do Egito. Muito bem, a gente vê um Deus aqui, Amélia, já eu avanço um pouquinho mais na leitura, mas me veio à mente, a gente vê um Deus aqui que é assim, talvez seja um dos períodos da história em que ele mais conversou, dialogou com um ser humano. Me fez lembrar Noé, com quem ele também bateu esse longo papo, entrando em detalhes, e agora com Moisés também. Quer dizer, quando se trata da salvação de um povo, o Senhor não mede as palavras, ele vai a fundo, né? Então, eu vou avançar um pouquinho mais, Amélia, eu vou pedir que vocês acompanhem agora esse pequeno trecho que vai ser do versículo 19 até o finalzinho até o 25, antes de nós entrarmos propriamente na segunda praga. Essa é a primeira praga. Essa é a primeira praga que vai tratar do rio que fica tingido de sangue, né? Vamos ver o relato, que é muito interessante. Já avançando um pouco mais, a história começa no 14, mas eu vou pegar do 19, para não ficar muito longo. O versículo 19 do capítulo 7 vai dizer: Disse Yahvé a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se convertam em sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, até as árvores e nas pedras. Moisés e Arão fizeram como Yahvé lhe havia ordenado. Ele levantou a vara, feriu as águas que estavam no rio, aos olhos do faraó e dos seus servos, e toda a água do rio se converteu em sangue. Os peixes do rio morreram, o rio poluiu-se, e os egípcios não podiam beber a água do rio. E houve sangue por todo o país do Egito. Os magos do Egito, porém, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo. O coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como Yahvé havia dito. Virou-se Faraó e foi para casa, e nem isso considerou o seu coração. Todos os egípcios cavaram nos arredores do rio para encontrar água potável, pois não podiam beber a água do rio. Passaram-se 7 dias depois que Yahvé feriu o rio. Imagino aqui, Amélia, a preocupação desse povo que não sabe nada do que está se passando, e essas coisas acontecendo, eles vão começar a sentir uma pressão, uma tensão, e agora trata-se de vida ou morte, porque o principal para a sobrevivência, que era a água, estava totalmente comprometida, né? Então, lembrando sempre, a Ieda já falava que são fatos que acontecem e o povo vê nisso, então, a ação de Deus. Então, o povo está contando a história de como aconteceu, e para dizer mesmo, Deus vai ganhando, vai ganhando, vai ganhando. Porque quando ele fala para estender a vara sobre as águas, todas as águas, o povo não consegue mais beber da água. Mas o que eles vão fazer? Porque os peixes morrem também, dá para você imaginar. A água fica poluída, os peixes morrem sem oxigênio, aí o que eles vão fazer? Aí o texto fala assim, começou o texto várias vezes: o coração do faraó se endureceu e ele não fez caso exatamente como Yahvé havia predito. Na realidade, vai endurecendo o coração, porque ele não vai aceitar o projeto de Deus. E toda vez que repetir o coração endureceu, é para que ele, uma hora, ele tem que entender que esse projeto de Deus é muito maior do que o projeto do opressor. O que ele faz? Ele não liga muito não, então eles vão cavar em volta dos arredores para encontrar água potável, porque não podia beber isso, né?
beber essa água. Tudo isso já vai mostrando o sinal de Deus. Vai acontecendo as pragas, para dizer então que a vitória vai ser de Deus Yahvé, não dos deuses do Egito, né? Igual lá quando a serpente foi engolida também por eles também. Quando mostra isso, mostra que Deus Yahvé começa a ganhar. Então vai começar. E Deus vai dizendo. Quando a gente está lendo, se você está lendo, a impressão que foi dia após dia, não é. Foi um longo processo, uma longa discussão, uma longa conversa de Moisés com o dono do poder, que é o faraó, para ver, a gente fala assim, são negociações que vai fazendo e o faraó vai também colocando alguma negociação para se ver livre. Mas o texto, a gente vai ler e vai percebendo mesmo, né? Daqui para frente, os magos não vão conseguir reverter mais, né? Porque o poder de Deus é maior. Então, Ieda, a gente vê essa... agora trata-se de luta do ego do faraó, né? Ele não quer perder essa batalha, né? Mas está no começo ainda, ele não sabe quanto ele vai ser posto à prova. E a gente vê que vai requerer muita paciência por parte de Arão e Moisés, né? Para que acreditem no poder de Deus e que Deus está no comando de toda essa situação, né? Então, Deus poderia ter o poder para resolver tudo de uma vez de uma vez só. Porém, Deus, ele age de forma pedagógica, né? Ele quer se revelar tanto aos israelitas como a Faraó, como aos egípcios, que ele é o Deus verdadeiro, né? Que é o Deus que caminha com o povo, é o Deus que tem um projeto de vida e de liberdade. Então, por isso que as pragas, elas vão em sequências, até a última, que vai ser o estupim para a libertação do povo, a saída do povo, né? Que é a morte dos primogênitos do Egito, inclusive até dos animais. Então, é interessante a gente entender essa primeira praga e a transformação da água do Nilo em sangue, né? Essa transformação, como é que a gente vai entender isso aí? Então, são fenômenos naturais que acontecem. Então, o aumento do número das algas vermelhas, né? Então, um aumento, uma aglomeração de algas vermelhas, elas começam a liberar toxinas. E aí o rio começa a ficar poluído, né? E aí começa a água a tornar imprópria, né? Para a vida, porque até os peixes morrem, né? Não dá para consumir a água do Nilo. E aí é interessante a gente ver aqui qual é cada praga, né? Javé desafia, né, em cada praga um deus, assim, entre aspas, egípcio, né? Então, os egípcios, em vez de adorar o Deus da vida, o Deus criador, eles adoram a criatura. Aqui, então, o Nilo, né, ele é adorado como um deus, né? E o Deus que é protetor do rio Nilo é um Deus Hapi, né? Então, esse Deus Hapi, como é que... Então, essa batalha aqui, né, mesmo o faraó não dando muita importância, porque quem é atingido, igual a gente sabe, né, quando falta alguma coisa na cidade, quem sofre as consequências é o povo. Os políticos, os governadores, o rei, que no caso aqui é o faraó, tinha reservatório de água potável. Ele não deu bola para isso, né? Porém, aí, ao desafio do Deus Hapi aqui, Javé e Deus Hapi, porque o Nilo era considerado a vida do Egito, por causa da abundância de águas, né? Servia para agricultura, para transporte, então ele era muito importante para a economia do Egito. Então esse Deus Hapi do Egito, que ele tinha a forma de peixe, que era adorado pelos egípcios, ele foi vencido por Javé. Porque que Deus é esse, né, da vida, e que não soube cuidar do rio Nilo? Então começa a haver aí um embate, né, e aí vai se intensificando através das próximas pragas. Muito bem. Eu vou pedir um pequeno intervalo, enquanto você pega seu material, anota alguma coisinha na Bíblia e nós já voltamos rapidão. Ok, gente, voltamos. Nosso pequeno intervalo acabou e nós precisamos voltar do recreio porque o assunto está muito interessante.
Nós estamos tentando entender as pragas do Egito e nós estamos bem no comecinho. Vamos entrar agora na segunda praga. A gente está vendo que aqui o objetivo do Senhor Deus é fazer o faraó amolecer esse coração que a Amélia citou no primeiro bloco. Um coração endurecido, um coração que não quer se abrir às verdades do Senhor. Tem os seus próprios deuses e eles lhe bastam. Mas o Senhor precisa se tornar o Senhor soberano de tudo e de todos, inclusive para o faraó. Então vamos entrar na segunda praga. Acabamos de sair da praga do sangue em todos os reservatórios, águas, lagoas, rios, lá no Egito, entrando agora na segunda praga para a gente entender por que dessa praga. No versículo 26 do capítulo 7, vai dizer: Disse Yahvé a Moisés: Vai ter com Faraó e dize-lhe: Assim fala Yahvé: Deixa o meu povo partir para que me sirva. E se te recusares a deixá-lo partir, eis que infestarei de rãs todo o teu território. O rio ferverá de rã, e elas subirão e entrarão na tua casa, no teu quarto de dormir, sobre o teu leito, e nas casas dos teus servos e do teu povo, e nos teus fornos e amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus servos. Disse Yahvé a Moisés: Dize a Araão: Estende a tua mão com a tua vara sobre os rios, sobre os canais e lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Araão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Os magos do Egito, porém, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Faraó chamou Moisés e Araão e disse-lhes: Rogai a Yahvé que afaste as rãs de mim e do meu povo, e deixarei o povo partir, para que ofereça sacrifícios a Yahvé. E Moisés disse a Faraó: Digna-te, dize-me quando deverei rogar por ti, por teus servos e pelo teu povo, para que as rãs sejam arrancadas de ti e de vossas casas, e fiquem somente no rio. Ele respondeu: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que não há ninguém como Yahvé nosso Deus. As rãs afastar-se-ão de ti, das tuas casas, de teus servos e de teu povo, e ficarão somente no rio. Moisés e Araão saíram da presença de Faraó, e Moisés gritou a Yahvé por causa das rãs que haviam enviado a Faraó. E Yahvé fez conforme a palavra de Moisés. E morreram as rãs das casas, dos pátios e dos campos, e juntaram-nas em montes imensos, e a terra ficou poluída. Mas Faraó viu que havia alívio, e o seu coração ficou obstinado, e não os ouviu como Yahvé havia dito. Além de tudo, além de um coração endurecido, é um homem que não cumpre as palavras, né, Amélia? Pois é, Ana, a gente vai lendo e vai percebendo essa negociação do faraó, né? Do que ele quer fazer. A gente viu ainda que os magos das divindades dos deuses do Egito, eles conseguem fazer também a praga lá da água poluída, a das rãs também, né? Mas igual o Deus dos Hebreus fazem também. E você começou a ler agora também, que vai falar na questão das rãs. Aí começa a negociação. Parece que agora o faraó ou acredita, ou ele fala: olha, reza Yahvé para que afaste de mim e do meu povo essas rãs. Então eu vou deixar o povo partir. Aí Moisés fala: mas quando é que eu devo rezar para você? Amanhã. É uma negociação, né? Ele vai, parece que querendo, já não acredita mais que os deuses dele podem fazer tudo. Então a gente pode perceber que essa forma de pressão sobre o poder do Egito começa, parece que, a ceder, né? Mas são concessões, porque a gente falava assim, o faraó vai dar a mão para não perder o braço, né? Mas
Depois a gente vai perceber que Moisés e Arão não vai aceitar as negociações, porque ele não é bobo nem nada. O faraó pensa que pode estar levando para uma conversa lá, mas não vai conseguir. Então, eu aqui, Eda, eu queria ver com você, já diante dessa colocação da Amélia, há um sentido por trás de cada uma dessas pragas. Não foi aleatoriamente. Não foi porque Deus achou bonitinho sair uma rã verdinho daquele mar de sangue, né? Daquela água tingida, e talvez até nem mais estivesse o rio com a cor vermelha. Mas ele tinha um objetivo atrás disso, né? Então, o objetivo desses sinais, desses prodígios que Deus vai realizando, né, primeiro, é que ele sempre repete em cada praga, né, a libertação do povo, né, para que o faraó deixe o povo partir do Egito, que é a casa da escravidão, e sirva a Yahvé, né? E esse é um dos objetivos, a intenção do que está acontecendo aí por trás dessas manifestações naturais e históricas também, né, onde Deus vai se revelando na natureza e na história. Na natureza, ele está intensificando fenômenos naturais, que agora que nós estamos vendo as rãs. O que acontece? O rio Nilo está poluído. Então, aqueles animais que vivem no rio e vivem na água e na terra, começam a sair do rio, porque o rio está poluído, e infestar, né, o território do Egito. Outro objetivo que tem aqui, é interessante que ele diz aqui no capítulo, aí no 8 mesmo, né, ele fala que é também, agora perdi aqui o versículo, mas que é para que reconheçam, né, que não existe Deus, né, maior do que o Yahvé, o Deus dos hebreus. Né? Porque a rã também era uma deusa, né? A rã era considerada um animal sagrado no Egito, né? Representada pela deusa Requete. Ela tinha cabeça de rã, né? Então, ela era protetora aí, tinha um poder criador. Né? Então, essa deusa, então, que deusa é essa? Né, que não soube proteger, né, e controlar a infestação de rãs. Então, existe esse embate aí entre o Deus, né, Yahvé, e a deusa que era considerada a rã, uma deusa, né, que era a rã considerada um animal sagrado, um deus, entre aspas, né, para os egípcios. Então, a gente percebe aqui que ela foi incapaz de proteger os egípcios. Por quê? Agora acontece uma coisa, e que vem acontecendo, que esses fenômenos, essas pragas, acontecem somente na casa dos egípcios, no palácio do faraó. No povo hebreu, no território que o povo hebreu ocupa no Egito, não há infestação de rãs. Né? Então, existe assim, o meu povo está protegido. Então, eu sou um Deus, né, o meu povo, eu cuido do meu povo. Eu tenho esse poder de controlar, né, os animais também. Né? Eu sou um Deus que criou todas as coisas, criador do Nilo, né, das águas. Eu sou um Deus dos animais, que criou, né, foi eu que fiz. No entanto, a deusa do Egito lá, a Requete, que tinha cabeça de rã, não conseguiu defender seu povo do ataque das rãs. Então, aquilo que você colocou, que era para mostrar o poder de Deus, é exatamente logo após o faraó dizer assim, amanhã eu começo a cumprir a libertação que você quer. E logo Moisés diz, seja conforme a tua palavra, para que saibas que não há ninguém como Yahvé, nosso Deus. Né? E eu vou entrar um pouquinho mais... No versículo 6 aí, né? Isso, finalzinho versículo, do 6 já. Exatamente. Então, existe uma negociação fraudulenta. Né? O faraó, ele está enganando, está mentindo para ganhar tempo aí, para ver até onde que vai esse poder. Até onde que vai, né? Ele vai também, Deus vai também se revelando ao povo egípcio. Então, avançando um pouquinho mais, já entrando na praga dos mosquitos, no versículo 12 do capítulo 8, vai dizer, disse Yahvé a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, e haverá mosquitos em toda a terra do Egito. E assim fizeram.
Araão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra, e houve mosquitos sobre os homens e sobre os animais. E todo o pó da terra transformou-se em mosquitos por todo o país do Egito. Os magos do Egito, porém, com suas ciências ocultas, fizeram o mesmo para produzirem mosquitos e não conseguiram. E houve mosquitos sobre os homens e sobre os animais. Então os magos disseram a Faraó: isso é o dedo de Deus. Endureceu-se, porém, o coração do Faraó e não os ouviu, como Yahvé havia dito. E aí me lembro de novo de você, Amélia, com a questão do coração endurecido do Faraó persiste, né? Isso, persiste. Cada vez mais. Ele finge que dá uma forcinha, mas não dá, quer se ver livre. E é importante, quando vai repetindo várias vezes, Yahvé endureceu o coração do faraó. Então, tem uma intenção da teologia teológica mostrar, por um lado, que quem conduz a história é Yahvé. Porque Yahvé tem a história nas mãos, não é o faraó. Mas a gente, olhando o texto, os autores do texto querem ressaltar para nós a permanente e grandiosa intervenção de Deus em favor do povo hebreu. O faraó que pensava que ele comandava, na realidade ele é um instrumento mesmo, que a gente fala que ele é responsável pelos seus atos, sim, mas ele é um instrumento a serviço de um desígnio mais amplo de Deus. Deus encaminha tudo, né? A gente vai perceber nas pragas, Deus vai tirar o bem até do mal. Além do mais, Ana, tem um motivo literário quando fala assim, que quanto mais o faraó se mostrar duro, tanto mais será maravilhosa a vitória de Yahvé, entendeu? Uhum. Isso tudo para mostrar realmente que o Senhor ainda é muito maior que esse coração endurecido. Então, Com Ieda, certeza, quando fala que ele endurece, porque não é que Deus endurece, porque o faraó não quer ceder. Ele se acha todo poderoso, ele é o Deus. Mas o Deus dos hebreus é muito mais, né? Então, quanto mais ele endurecer, mais força ele está dando para o Deus dos hebreus, que é Yahvé. Ok, então eu vou, Ieda, só para a gente não perder, vamos aprofundar essa da mosca, acho que vale a pena. Vocês vão encontrar aí na Bíblia, gente, o versículo 16 até o 28, que já é o finalzinho do capítulo 8º. É interessante também essa das moscas. Vai dizer assim, ó, disse Yahvé a Moisés: levanta-te de madrugada e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas. E disse-lhe: assim fala Yahvé: deixa o meu povo partir para que me sirva. Se não deixares partir o meu povo, eis que enviarei moscas contra ti, contra os teus servos e contra o teu povo e contra as tuas casas. As casas dos egípcios e a terra em que estiverem ficarão repletas de moscas. Naquele dia, separarei a terra de Gesem, em que reside o meu povo, para que nela não haja moscas, e saibas que eu sou Yahvé no meio desta terra. Eu colocarei um gesto libertador entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez Yahvé. E moscas em grande número entraram na casa de Faraó, na casa dos seus servos e em toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada por causa das moscas. Faraó chamou Moisés e Araão e disse-lhes: ide, oferecerei sacrifício ao vosso povo nesta terra. Moisés respondeu: não convém agir assim, porque os nossos sacrifícios a Yahvé nosso Deus são uma abominação para os egípcios. Se oferecermos aos olhos dos egípcios sacrifícios que eles abominam, não haveriam de nos apedrejar? E há 3 dias da marcha no deserto que iremos sacrificar a Yahvé, nosso povo, conforme ele nos disse. E Faraó disse: eu vos deixarei ir sacrificar a vosso Deus no deserto, mas não deveis ir muito longe. Rogai por mim, disse Moisés. Logo que eu tiver saído da tua presença, rogarei a Yahvé. Amanhã as moscas se afastarão de Faraó e dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando o povo ir sacrificar a Yahvé. Tendo Moisés saído da presença de Faraó, orou a Yahvé. E Yahvé fez o que Moisés lhe havia pedido. E as moscas se afastaram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só, mas, ainda desta vez,
Faraó continuou obstinado em seu coração e não deixou o povo partir. Esse Faraó, Amélia, de novo, coração obstinado, após a quarta praga, ele não se deixa convencer. Não deixa, menina. Ele pensa que pode ficar barganhando, né, as coisas. Mas o interessante do texto é que o faraó é obrigado a reconhecer que Javé está no Egito como aliado dos hebreus e está fortalecendo o projeto deles. E ele tenta ludibriar, olha, faz o sacrifício aqui mesmo, não precisa sair. Mas Moisés fala, não, nós não podemos fazer esse sacrifício aqui, porque é abominável para o Egito e a gente vai acabar sendo apedrejado. E olha só, fico vendo o que o faraó fala, rezem por mim. Não é a primeira vez que ele pede, então ele é obrigado a reconhecer isso, né? As negociações continuam, mas Moisés obriga o faraó a ser mais concreto, né? E ele agora tem um contra-argumento, né? E fica cobrando. Mas mesmo assim, ele fala, eu vou rezar assim, para que amanhã mesmo ele afaste as moscas do seu povo e de você. Moisés sai da presença dele e ora. Mesmo assim, ele ora a Javé. E Javé fez o que Moisés pede, atende ele, né? Mas aí você terminou lendo no 28, mas o faraó endureceu o coração também dessa vez e não deixou o povo partir. Né? Mas é bom, ele vai endurecendo e Deus vai mostrando que tem poder maior, né? Para ver se amolece. Se não amolece, a gente pode lembrar que quem tem o poder na mão pode até fazer de conta que vai escutar a voz do povo, mas não escuta. Para o faraó escutar o que o povo diz, ele teria que adorar esse Deus também. Nunca ele vai fazer isso, nunca. Muitas vezes a gente vê parece que o faraó quer acreditar, quer ceder, porque ele pede até oração, mas o coração dele não se deixa quebrar. Às vezes é difícil a conversão de uma pessoa, né? Precisa muita obstinação por parte de quem pede, de quem ora, né? Então, é interessante porque, na verdade, Deus ele é imparcial, ele ama todos nós, todo ser humano, tudo que ele criou foi feito por amor. Mas aqui, ele toma partido do povo que está escravizado. O povo hebreu é um povo de fé que invoca Yahvé, né? É o Deus da família, o Deus que caminha com o seu povo. Então, esse Deus, o livro do Êxodo, ele vai mostrar para a gente, a pergunta central, qual é o Deus verdadeiro, né? Então, esse Deus que se revela desde lá do Gênesis, ele vai continuar aqui no livro do Êxodo, falando, né, se revelando como um Deus que liberta, como um Deus que salva, e que ele vai ser sempre um Deus resgatador, libertador, do lado do oprimido, né? Então ele vai tomar partido diante da opressão. Deus, ele toma partido, né? A gente fala que Deus não faz distinção, mas diante da opressão, diante do mal, Deus vai estar do lado daquele que sofre, do oprimido. Ele vai ser sempre o pai dos órfãos, né? E o protetor das viúvas. E daquele que clama, né, Ieda? E daquele que clama. Porque ele não liberta sem a pessoa querer essa libertação, né? Deus respeita a nossa liberdade, né? Então, ele só vai entrar na nossa vida se a gente chamar por ele. Exatamente. Ele não vai se intrometer, porque ele espera que a gente dê, né? Tudo ele fez por nós. E a gente precisa reconhecer isso através da oração, através da fé. Então, ele sempre vai ser esse Deus que vai estar ao centro da fé judaica. Encontra nesse livro aqui do Êxodo, que é no Deus, né, que está sempre do lado, é protetor do órfão, né, protetor da viúva, e está sempre do lado daquele que sofre. Isso nós vamos lá na vinda de Jesus. Jesus também vai essa opção de Jesus, né? Ele vai morrer para salvar, para libertar os pecadores, e vai estar do lado dos que sofrem, né? Ok, muito bem. Eu quero aqui, gente, vamos deixar nosso próximo programa, convidar todos vocês que se empenhem, não percam. Essa questão das pragas, acima de tudo,
é muito além do que algo que chama atenção pela grandeza que foi. Por trás disso tudo, como a gente tem colocado, nossas mestras têm enfatizado bastante aqui, tem a questão da formação, do entendimento, para que todos nós cheguemos à conclusão de que não somos nada sem o poder de Deus. Eu quero agradecer imensamente a Amélia, que via Skype está conosco, mais uma vez enriquecendo nosso programa. Muito obrigada, Amélia. Eu que agradeço. Até nossa próxima oportunidade. Agradecer a Ieda também por estar aqui conosco no estúdio, nos ajudando nesse entendimento de hoje. Até a próxima. E agradecer a você e dizer, não permita que o coração continue endurecido ou fique endurecido por alguma razão, por problemas da vida, tempestades que ocorrem nas nossas particularidades, porque o Senhor ama aquele que é humilde e pede, clama por sua ajuda. É tudo que a gente precisa fazer, amoleçam o coração. Não perca o nosso próximo programa, qualquer coisa visite o YouTube, estamos aqui à disposição com a ajuda de Maria Imaculada. Portanto, salve Maria Imaculada. Até o próximo programa. Até.